pessoal, estou eu aqui com mais um Me Conta. Me conta a sua história, me conta da onde você veio, para onde você vai. Os Me Conta, esse meu projeto desse ano, é para ouvir um pouco da sua história, um pouco da história de pessoas inspiradoras, pessoas com histórias de superação, pessoas que nos fazem refletir e seguir em frente. Se você quiser me contar a sua história, me manda uma mensagem, a gente programa, tá bom? E eu hoje vou falar com uma educadora excepcional, uma amiga incrível. Ela se chama Cris Croce e ela vai nos contar um pouco da sua história, um pouco da onde ela veio, para onde ela vai, o que ela faz. Me conta um pouco de você. Eu estou aguardando a Cris entrar e nós vamos falar um pouco sobre a história dessa educadora excepcional. Meu nome é Marta, eu sou terapeuta holística. Meu tratamento terapêutico é Aura Master, onde a gente faz um trabalho de cura energética da aura, fazendo você ter um pouco mais de energia, de inspiração, de propósito de vida, enfim. Vamos falar hoje com a Cris Croce. Vamos ouvir o que ela tem a nos dizer. Eu estou aguardando ela entrar e enquanto isso eu digo para vocês que é incrível esse trabalho do Me Conta. A Alda, que acabou de entrar, vai ser uma das nossas convidadas aqui no Me Conta em breve. Ela que me aguarde. Ela ainda vai nos contar sobre a sua história. O Instagram dela, Alda Barista. Vamos ver se ela faz realmente um café incrível, hein? Vamos lá. Estou aguardando a Cris. Deixa eu chamar a Cris aqui. Vamos ver. Já estou chamando a Cris. Vamos ver. Vamos lá, já mandei uma mensagem para ela e enquanto isso eu vou dizendo para vocês. Nós já tivemos um Me Conta com uma terapeuta EFT, já tivemos Me Conta com uma colega educadora, a Denise. Que incrível que foi a live com ela, foi muito, muito boa. E agora vamos ver se a Cris está por aí. Enviando a solicitação para a Cris. Olha só, esta educadora é incrível que tem uma história que vocês não imaginam. Cris! Oi! Ai, Tudo que bom? delícia te ver, menina! Oba! Nossa, muito bom mesmo, que legal! Ah, Cris, entendi como é que é aqui. me conta tudo. Eu quero saber, me conta a sua história, me conta da onde você veio, para onde você vai, qual foi essa trajetória maravilhosa dessa educadora que eu admiro muito. É um exemplo para mim. Me conta. Primeiro me Marta, conta seu nome e aonde você está falando, porque cada hora você está num canto. Me conta. verdade. Olha, Marta, boa tarde, estou super feliz de estar aqui com você. E, bom, eu estou falando agora, nesse momento, de Igaraçu do Tietê, que é uma cidade na região de Bauru, Jaú, que é onde eu estou morando atualmente. É um calor danado aqui, é 300 quilômetros de São Paulo. Bom, eu sou educadora há 40 anos.
tá? Eu comecei em 81. Mas, na verdade, eu no início não queria ser professora, né? Eu fiz faculdade de psicologia, eu tinha ideia de trabalhar em empresas, no RH de empresas, né? Empresas grandes, era o meu sonho. E eu sempre gostei muito de falar com pessoas, né? E aí eu fiz a faculdade. Só que para um momento lá da faculdade, na psicologia educacional, eu tinha que fazer um estágio em escola. E aí eu não tinha assim uma escola, tal. E aí meu pai tinha uma conhecida que falou: "Olha, perto da minha casa, no Planalto Paulista, tem uma escola, é pequena, mas é uma escola muito boa". E arrumou um estágio para mim lá. E eu fui. Era uma escola pequena, mas tinha várias salas até a oitava série, né? A dona da escola já era uma pessoa de idade, dona Lúcia, do Colégio Carneiro Ribeiro, no Planalto Paulista, e foi o lugar onde me despertou para a educação, porque essa mulher, há 40 anos, já era uma visionária. Ela era uma pessoa assim justa com as crianças, justa com as famílias, já fazia inclusão antes de existir tudo isso que a gente está vivendo, né? Então eu aprendi muito. Aí eu comecei lá no maternal, mas a minha experiência maior lá foi com alfabetização. E depois eu fui, 8 anos eu fiquei, passei para uma outra escola no Morumbi, Portal do Morumbi, fiquei mais 5 anos também com alfabetização, e o meu sonho era trabalhar no Colégio São Luís, ou até no Colégio Porto Seguro, que era próximo lá da escola que eu estava, né? E aí eu tentei, 3 anos seguidos, eu deixava meu currículo, né, no São Luís, que foi onde a gente se conheceu, né, Marta? E que por um privilégio meu, eu fui coordenadora da Marina, sua filha, um encanto. E aí eu estava trabalhando e o colégio me contatou para ser estagiária de primeira série. Mas eu já era professora, né, há tantos anos. Mas eu falei, não, eu vou largar tudo e eu vou para ser estagiária. E falaram para mim que eu era maluca. Que eu falei, não, mas lá é meu sonho, eu vou crescer lá. E fui. E aí eu fui como estagiária, depois eu peguei sala de primeira série, eu dei aula em todas as salas de fundamental. E nós acabamos montando o integral, onde eu fiquei coordenando por 13 anos lá, né? Então foi assim, um momento muito feliz da minha vida, eu trago ótimas recordações, mas na verdade, das pessoas que eu fiz ao longo desse meu trabalho como educadora, porque eu acredito que mais de 1.000 alunos já passaram por mim. Mas, quando eu trabalhei nos lugares, eu saía com as histórias das pessoas. Então, isso que você tem no Me Conta é muito importante, porque a gente não carrega o que a gente trabalha, a gente carrega o que a gente vive. Então, eu tenho até hoje amizades de todos os lugares por onde eu trabalhei. Até me arrepio de falar. Então, assim, é muito, né, é muito emocionante. Eu vejo alunos que são meus amigos no Face, já estão casados, com filhos, e eles, tia Cris, que legal, eles são sempre me acompanhando, né? É muito bacana. E aí, quando eu saí do São Luís, eu não consegui uma colocação tão rápida, porque eu saí bem no final do ano. O meu marido, meu segundo marido e atual, e espero que último, né? Já estava em Igaraçu, porque a família dele é aqui, então o Paulo ficava em Igaraçu e ia de final de semana para lá. E aí eu peguei e falei, eu não vou ficar aqui em São Paulo agora, porque eu não vou conseguir escola. E aí eu tenho um hobby, que é cozinhar. Eu abri uma marca de comidinhas e comecei a fazer minhas comidinhas, porque, por amor na comida, né? Porque quando a gente dá a comida para a pessoa, a gente nutre a alma da pessoa também, não só o corpo, né? E eu me lembro de uma situação, isso marcou muito para mim, no integral, um aluninho, na hora do almoço, o olho dele encheu de lágrima, porque estavam colocando comida para ele e colocaram feijão, assim, o grão do feijão, e ele já foi ficando com aquela coisa tal. E quando eu vi aquilo, que eu acompanhava muito o almoço de perto, né? Eu falei, mas Rodrigo, por que você tá assim? O que foi? O que aconteceu? Tá passando bem? Ele, ai, eu não gosto de grão de feijão. Eu falei, você gosta do quê? Eu gosto do caldinho. Eu falei, então espera aí. Aí a gente montou um outro prato, colocou o caldinho para ele, e aí ele foi e comeu super bem. O pai desse aluno, depois de um tempo, disse para mim, olha, eu nunca vou esquecer o que você fez pelo meu filho, porque ele contou para mim que ele não foi obrigado a comer o grão e que a gente acabou que eu ajudei a colocar o caldinho, que era o que ele estava acostumado a comer.
E aí ele falou, nesse momento, Cris, eu vi que você não nutriu só o corpo do meu filho, você nutriu a alma dele. E essa frase eu carrego comigo. Ixi, desculpa que minhas cachorras estão aqui latindo. E aí, eu fiquei trabalhando com comida, abri um Instagram que é o Exageros e Temperos, né? Que eu falo de comida e agora eu não tenho uma renda muito com isso, por quê? Eu estava na Argentina, uns meses lá, que eu fui ajudar o meu ex-marido, que teve um câncer, né? E a minha filha estava morando com ele lá, porque a minha filha fez engenharia e foi para lá, e agora tem uma família lá, trabalha com plantas, né, Marta? É como você, uma apaixonada por plantas. Ela estava muito triste lá, sozinha e preocupada. E aí o Paulo falou para mim, o meu atual marido, né? Olha, vai para lá, você não está trabalhando, eu estava autônoma, né? Falou, eles estão precisando de você mais do que eu aqui. Vai lá ajudar eles, né? Isso também é uma coisa assim, o Paulo é um cara muito especial, né? E eu fui com sofrimento, porque deixei aqui, eu estava meio mal também com tudo isso, com medo que acontecesse o pior. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito assustada, porque o meu ex-marido, o Júnior, ele tinha emagrecido 28 quilos, né? Ele estava muito mal. Não tinha fome, não comia tal. E aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer as comidas que ele gostava, canja, umas coisas mais assim. E então minha filha trabalhava, ele também, e quando eles chegavam, tinha uma comidinha, porque eles não estavam se alimentando direito, né? E nisso, eu fui vendo ele se alimentar, e ele falava, chegava, tinha um cheiro, nossa, hoje tem isso, ai, hoje tem torta, ai, hoje tem lasanha, ai, quanto tempo que eu não como, e aquilo. A gente foi vendo como o amor naquilo que a gente faz é importante. Hoje, resumindo a história, né, ele fez um transplante de medula lá, e enquanto eu estava lá, o Porto Seguro, o colégio, mandou um e-mail dizendo que tinha uma oportunidade para trabalhar, só que eu estava na Argentina. E o transplante dele era em junho, e isso era fevereiro. E era tipo, para assumir amanhã. Aí eu vim para o Brasil, porque a minha filha falou, mãe, vai, não perde essa oportunidade, o papai está melhor, você volta para o transplante. Eu falei, tá bom. Aí eu vim para o Brasil, fui na entrevista e comecei a trabalhar no Porto. Só que morando em Igaraçu. Então o que eu tive que fazer? Eu moro em Igaraçu no final de semana. Durante a semana, eu fico em São Paulo, pertinho do Porto. No começo, eu fiquei na casa de uma grande amiga do primeiro colégio que eu trabalhei, que ela me acolheu. E depois eu aluguei um apartamentinho pertinho do Porto. Mas eu estou dizendo tudo isso para contar, né? Que acabou que eu contei para eles que eu tinha que voltar em junho. Eles foram muito compreensivos, entenderam e falaram: não, você pode ficar uma semana lá, né? Eu cuidei, voltei com o Paulo para a Argentina. O Paulo fez uma horta para o Júnior na casa dele para comer coisas orgânicas, né? E no final a gente estreitou um laço de amizade e respeito muito grande, porque as nossas famílias não se desfazem. Elas mudam de formato, mas elas não, o amor não se desfaz nunca, né? E aí eu voltei para a educação. Então, assim, eu fico entre a educação das letras com a educação do alimento, porque o alimentar também é uma educação, né? E é isso, assim, agora eu estou no Porto, muito feliz, estou como orientadora educacional, eu tenho uma paixão muito grande pelas crianças e fico feliz também de poder trazer os meus amigos, né, de onde eu carreguei com todo o amor que eu tive. E assim, estou admirando o seu trabalho, Marta, porque você... Eu já conhecia um pouquinho do seu trabalho lá, né, na questão dos eventos, eu já vi nas outras lives você contando que você ajudava a sua mãe, né, mas você já tinha alguma coisa com umas terapias alternativas, você já tinha umas coisinhas ali, né, e eu tô achando essa sua ideia maravilhosa. Eu até queria te falar um negócio, eu tô escrevendo um livro de memórias com receitas, então é um livro que conta a minha história e algumas receitas afetivas que eu tenho e que eu ensino. Outras eu não ensino porque eu nunca fiz, mas eu conto a história. Então é um livro de muita emoção. Mas eu acho que você podia pensar em escrever um livro do seu Me Conta, porque você vai ter conteúdos aí incríveis, viu? Então, Cris, eu acho incrível essa história do alimento e do afeto, né? Nas energias sutis, a gente tem sempre, eu aprendi muito da culinária afetiva em casa, com os meus avós, com a minha mãe,
mas também quando eu fui trabalhar na escola da Teresita, eu fiz um curso com a culinarista da Veleda e Sim, aprendi a importância dessa alimentação, né, que alimenta a alma, que alimenta a gente e que faz parte da educação. E eu sempre pensei, esse livro de receitas afetivas, ele é muito incrível, né? É uma coisa, é é. uma ideia e é um trabalho de alma, assim. É muito, muito, muito importante. Eu tenho a dizer para vocês que estão aqui, eu vou fazer um break aqui. Quem está aí, por favor, chama os outros, porque é oportunidade única de vocês verem a Cris falando da vida dela, tá? Vocês não vão Um ter beijo outra para as pessoas que eu oportunidade vi que tão cedo. entraram. Olha, eu tenho a Dani Banhato, eu fui coordenadora dela, é uma grande amiga. Eu tenho a Zilma Carvalho, mãe de aluno. Nossa, que delícia poder encontrar, viu? Tô vendo aqui. A É, Ana Elvira que trabalhou comigo. Ai, que delícia! A olha só. Paulinha, nossa, a Paulinha estava no integral, É, excelente. São pessoas que eu é. admiro muito, viu? Então, e Amigas da essa vida. ideia, acho que você pode. A Paulinha está dizendo aí das aulas de culinária do integral, lembra? Isso, a gente fez projetos. Nossa, eu comia muito lá. Ó, a Silvia entrou do Nó da Voz, Silvia de música. Que legal. A gente tem, Ah, olha, eu acho que essa coisa da receita de memórias afetivas, todo mundo tinha que ter um caderno de receita de memória afetiva. Eu penso assim, se cada um for pensar nas suas receitas, eu tô demorando muito, desde 2014 que eu estou escrevendo esse livro, mas é que assim, bom, eu vou fazer 60 anos, né, esse ano. É muita coisa para lembrar. Tem muitas coisas para contar e vem na minha memória, quando eu começo a escrever, eu choro. Tem hora que eu escrevo, eu sinto o cheiro da comida que eu estou contando. É muito louco isso, né? é, é. Tem uma coisa assim que eu queria contar, né? A minha mãe cozinhava muito, eu aprendi com ela. E a minha mãe, ela morreu muito jovem, ela tinha 52 anos, morreu de acidente de carro. No dia que ela sofreu acidente, que como é incrível, né? Ela foi me visitar na escola, lá no Carneiro Ribeiro, que ela nunca tinha feito isso. Quando eu vi minha mãe lá às 11 horas, eu falei, mãe, o que você está fazendo aqui? Ela falou, eu vim te ver, hoje eu vou almoçar com você. Ela foi se despedir. E aí, a gente almoçou na casa da Salete, a minha amiga que me acolheu agora que eu voltei para São Paulo, por uns meses. Olha só. E a gente almoçou, a minha mãe elogiou a comida dela, da mãe dela. E quando a minha mãe foi embora, ela estava indo para Atibaia. E aí ela falou: Não, eu vou para Atibaia, mas eu volto. Vai em casa hoje às 7, que eu vou chegar, que eu vou fazer polenta com carne moída, que eu amo. E aí, quando eu saí do meu trabalho, eu fui. Só que quando eu cheguei na casa dela, ela já tinha sofrido acidente, já estava no hospital. E no dia seguinte ela faleceu. Então, assim, as memórias afetivas, elas vêm para as coisas boas, elas vêm para as coisas tristes, mas elas trazem muito aprendizado. Então, eu acho que, Muito. assim, é importante, né? A alimentação, ela mexe com a vida da pessoa, em todos os sentidos, né? Uma pessoa que faz uma comida com raiva, Marta, a comida sai horrível. Alguém que fala, ai, que chato, tenho que cozinhar, horrível. E quando a gente vai na cozinha, você vai cortando. Na hora que eu começo a cortar, eu gosto de caprichar. O amor, ele cai na comida, não tem como. E quando a gente come, o que a gente mais gosta de ouvir? Tá uma delícia. É o que a gente quer ouvir de quem tá comendo, né? E acho que é isso. Eu, na escola da Teresita, entrei como educadora e logo em seguida eu comecei a fazer a alimentação das crianças. Eu passei 4 anos cozinhando, fazendo almoço para 80 crianças de 2 a 7 anos, todos os dias. E era uma alimentação natural, vamos dizer assim. Era na panela de pedra, na panela de ferro, na panela de barro. Bárbaro. E era só comida brasileira, era galinhada, vaca atolada e comidas assim, que arroz integral, que era uma delícia. E assim, e era tão prazeroso fazer aquilo para aquelas crianças pequenas experimentarem aquele sabor que para mim tinha mais do que afeto, tinha uma raiz, uma cultura nossa, uma coisa que vem do nosso Brasil, né, dos nossos ancestrais. Aquilo para mim era super importante.
e eu sentava para ajudar as crianças a comerem, assim, a gamela de salada, de tomate, de legumes das crianças, que eram todos crus, assim, era muito, muito importante. A gente não tinha criança, eu sempre, na aromaterapia principalmente, eu aprendi isso, que a memória gustativa, ela demora a ser formada. A memória gustativa, ela está vinculada ao afeto e ao aroma. Então, se você tem uma comida cheirosa no momento de prazer e no momento de alegria, a criança com certeza vai ter uma memória boa daquela comida. Isso mesmo, é isso mesmo. E é incrível isso de que você falou da gratidão que a gente tem pelos momentos de alimentação, que muitas vezes não são a memória não é tão feliz, mas ela traz um aprendizado, não é? Eu acho. Assim, a gente fala assim, eu queria tanto comer a polenta da minha avó. É bem isso. Você sabe que eu acho que assim, essa pandemia foi um momento horrível. A gente está passando por um momento muito difícil. Trouxe bastante situação triste, né? E sofrimento. Mas eu acredito que trouxe muita coisa boa. E entre as coisas boas foi juntar as pessoas na cozinha. Eu acho que nunca se teve tanta gente cozinhando, comendo junto no mesmo momento, convivendo, porque eu me lembro, quando eu era criança, a hora de jantar, sempre tinha uma sopa, minha mãe fazia uma sopa com feijão com couve, ou era sopa de batata, ou era uma canja, e naquela hora, todo mundo contava o que tinha acontecido no dia. E era sopa que a gente jantava, sopa e pronto, não era sopa e lanche, sopa e pizza, ou só pizza, não tinha essas coisas que a gente come hoje. É claro que também eu acho que na pandemia muitas pessoas abusaram, eu, por exemplo, abusei, engordei um pouco, agora já estou retomando porque afetou a minha saúde. Se não tivesse afetado a minha saúde, eu não tinha parado, tá? É que eu tive que ir ao médico porque o negócio ficou feio. Mas foi bom, né? As pessoas, Marta, se juntaram. A Dani Banhato, por exemplo, cozinhou muito. O marido dela cozinha, o Paulo cozinha muito. Teve um dia, eu senti 6:30 da manhã, senti um cheiro assim de carne moída refogada. Eu falei, nossa, né? Quando eu saí, que eu cheguei na cozinha, ele estava abrindo o forno, tirando uma esfirra. Ele tinha levantado, feito o recheio, uma esfirra de forno para tomar com café. Gente, eu não esqueço o gosto daquela esfirra. Então, é isso, a gente guarda, né? Guarda. Então, eu acho importante incentivar para as crianças esse momento e o participar, né? De fazer a comida, de experimentar com o tempo, nada correndo, né? Me conta uma coisa, você aprendeu a cozinhar em casa com a sua mãe? Eu aprendi a cozinhar, a minha primeira memória que me veio, né, que eu até coloco isso no livro, foi a minha avó que morava com a gente, eu devia ter uns 3 anos. A minha avó, ela fazia bala de coco. E eu lembro da minha avó torcendo aquela bala, isso, e aquele cheiro da carne. Eu achava aquilo lindo. E a minha avó, ela era uma fofa, sabe? E ela dizia assim, olha, tem que fazer muita força, né? Porque depois ela cortava com a tesoura lá as balinhas para elas secarem, né? E embrulhar. Ela dizia, por isso vocês têm que comer bastante arroz e feijão, para ficar forte o braço e conseguir torcer. Eu nunca fiz bala de coco, nunca. Mas eu me lembro disso. E a minha mãe, nessa época também que a gente morava numa casa, né? Ela tinha uma colher de pau, assim, pendurada do lado do fogão, que toda vez que ela fazia feijão, então eu tenho essa coisa do feijão comigo, né? Ela fazia o feijão e ela pegava um pouquinho, colocava assim na mão, assoprava dela e experimentava. E aí ela dava pra gente numa canequinha para comer um feijãozinho assim, um caldinho com feijão. E o feijão da minha mãe, ele não era, ele era muito fraco, ele precisava de acompanhamento, ele não era corajoso para vir sozinho. O feijão da minha mãe tinha linguicinha, tinha tempero, então esse é o feijão que eu aprendi a fazer. Então eu vi a minha mãe cozinhando com amor e aquilo era um momento que passava amor para mim. Então quando a minha filha nasceu, a primeira coisa que eu quis fazer para ela
quando ela era maiorzinha, era o feijão. Tanto que quando ela vem para o Brasil, ela fala, mãe, se tiver feijão só tá bom, eu como na cumbuca, porque ela já morre de saudade, né, daquilo. Então, é É. assim, eu aprendi vendo minha mãe cozinhar. Depois eu fiz um curso de congelamento, mas que eu quase não uso. E eu gosto de acompanhar a Rita Lobo, eu adoro a Paola, o nhoque que a minha mãe fazia, que eu nunca fiz porque eu perdi essa coisa do momento ali, e depois eu era de domingo, então às vezes eu ficava meio triste, né? Só que um dia eu vi um vídeo da Paola fazendo nhoque, era igualzinho que a minha mãe fazia. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer. E aí eu fui seguindo e fiz, fotografei tudo, coloquei lá no Instagram da Exageros e Temperos, marquei ela e falei, eu quero te agradecer, porque hoje eu superei uma tristeza. Eu consegui fazer o nhoque que a minha mãe fazia e que eu nunca fiz porque me deixava triste, mas você foi tão natural para passar e aquilo me trouxe na memória que eu consegui fazer. Então agora eu estou feliz. Eu tirei aquela coisa que me entristecia por não ter mais minha mãe também comigo, né? Foi Claro. isso. Eu vou te contar, vou contar aqui para todo mundo uma receita secreta da família, da minha família. Eu cresci praticamente em fazenda e minha avó cozinhava muito bem e na fazenda era tudo muito feito lá, né? Matava o boi, tirava, fazia geleia de mocotó, punha aquelas linguiças naqueles latão preto de banha, punha sal, pendurava na despensa e tal. E quando meu bisavô, uma vez, isso reza a história, eu não sei, o meu bisavô foi para a fazenda e a moça, a senhora que trabalhava na fazenda, esqueceu de pôr o tempero, né? E daí fez-se um feijão diferente. E então na minha casa tinha um feijão que era o feijão pagão. O feijão Ah, pagão é o seguinte: você cozinha o feijão sem tempero nenhum, sem sal, só água e grão, e você coloca na mesa potes, vários potinhos, que eram uns potinhos de cerâmica, que pareciam umas cumbuquinhas assim, com salsinha, cebolinha, coentro, cebola, alho, pimenta, enfim, o tempero que você achar que a sua alimentação permite, o que você gosta. Então, tinha tempero assim, tinha bacon, linguiçinha, era um monte de potinho em volta da mesa, assim, e um fogareiro com azeite quente e uma travessa do lado com farinha. Então, você põe o feijão, põe todo o tempero que você quer, a farinha, se você quiser a farinha, e você joga o azeite fervendo em cima do feijão. Daí você nossa! vai batizar o feijão. E daí o feijão vai sair aquele aroma e ele vai fritar na sua frente na hora. Então, o feijão pagão, que não tem nada, você vai batizar com azeite fervendo na hora. Experimenta essa Olha! receita. Gente, Ah, vocês vão amar. vou fazer e vou postar no Exageros e Temperos. Agora eu vou te contar um segredo que não é segredo. Eu, É. em 2000 não, 1988, me inscrevi num concurso de culinária da Nestlé, que eu abri a Opa! revista Veja, e ele tinha, assim, um carro cheio de produto da Nestlé. Foi em outubro isso. Minha mãe morreu em dezembro, né? Eu cheguei na casa da minha mãe e falei, mãe, olha, mostrei pra ela, falei, eu vou ganhar esse carro. A minha mãe, ai, você com esses concursos, porque eu tenho mania de concurso. Eu mando o lacre, eu escrevo, eu participo de tudo. Aí a minha mãe falou, você acha? Eu falei, não, eu vou mandar. Aí o que eu fiz? Tinha que ter um produto da Nestlé. Eu fui, peguei meu caderno de receita, né? Falei, ah, esse aqui tem leite condensado, vou mandar esse. Ah, esse aqui tem chocolate em pó, vou mandar esse. Ah, esse aqui tem creme de leite. Mandei 3 receitas. E eram 3 categorias: rapidez, econômica e originalidade. Isso foi em outubro. Bom, minha mãe morreu em dezembro, a gente ficou tudo, né, perdido com essa história, que foi muito de repente. Eu fui morar um tempo com meu pai, porque meu pai ficou muito desolado, eles eram muito unidos, né? E aí eu fui trabalhar lá no Carneiro, estava trabalhando. Em janeiro, quando eu voltei para trabalhar, a dona da escola falou, Cris, olha, te ligaram da Nestlé, você dá retorno? Eu nem lembrava. Eu falei, eu acho que é para a gente conhecer a fábrica com os alunos. Eu falei, depois eu ligo. E aí, ligaram novamente, eu já estava lá e atendi. Aí a moça falou, olha, eu tô te ligando porque você foi classificada no concurso. Eu falei, sério? Eu Opa! falei, mas com qual receita?
Ah, torrone. Torrone era uma receita que eu tinha um noivo argentino, que eles faziam muito lá, um doce de chocolate, um creme de chocolate aveia, com bolacha creme cracker, que é feito um torrone em camadas, congelado. E você corta ele gelado e come gelado. É uma delícia, ele é meio salgado, meio doce. Eu falei, ah, torrone, tá. Eu comia, eu nunca tinha feito, eu comia. Aí ela falou, então, você já vai receber na sua casa um carrinho desses de frutas, com um monte de produto da Nestlé, porque eu fiquei entre as 150 classificadas, a minha era na categoria rapidez. Mas você vai ter que ir lá na UD, lembra da UD que tinha lá no Poxa, Anhembi? trabalhei Vai muito na dar. UD. Trabalhou lá? Então, tinha as cozinhas, né, da Nestlé montada. Você vai ter que fazer a receita lá, que afinal vai ser lá. Eu falei, tá bom, só que eu não tinha cozinhado. E aí eu comecei a treinar, eu não era mais noiva, né, eu casei, o marido da minha filha é outra pessoa, então o noivo argentino, eu não estava mais com eles. E aí eu comecei a fazer, dia ficava mole, dia ficava duro, fui fazendo lá o torrone em casa. Quando eu fui fazer lá na classificação, na semifinal, eu fiquei em primeiro lugar. E o prêmio era ir para a final. E aí eu fui para a final. A final foi no dia 1º de maio, era feriado. E o Faustão tinha uns takes com a Irene Ravache, que ela estava fazendo as entrevistas com a gente. A minha receita, como era congelada, eu e uma outra finalista tínhamos que fazer uma receita antes, com uma jurada, colocar no freezer, e na hora que eles fossem experimentar, eles iam comer essa, porque era congelada. E na hora do concurso, a gente ia fazer outra, mas que eles não iam comer porque não dava tempo de congelar. Ah, A minha sorte é que eu acertei na que eu fiz que ia congelar. E quando eu estava fazendo a outra na hora, a Irene Ravache apareceu ali para me entrevistar. E na hora que ela falou comigo, eu me perdi. Se eu tinha já colocado 2 xícaras de açúcar, eu não lembrava. E o meu negócio ficou meio aguado lá, não deu muito certo. Fiz lá, mas não deu muito certo. A outra concorrente era uma quituteira de Foz do Iguaçu. Ela tinha torcida, eles foram com camiseta escrito, com letra cada um, né? Terezinha. E daí eles falavam, Terezinha veio de avião, vai voltar de carrão, porque o carro estava lá embrulhado, né? Com os produtos e tal. Mas tá bom, eu fiz. E aí tinha a Ofélia, a Cintia Maggi, todas essas mulheres da culinária da época que faziam o jurado, né? E não é que eu tirei primeiro lugar, menina. Ganhei o carro. Ganhei o carro, mas foi tão legal, porque eu tinha meu pai, minha irmã e a Salete, que foi torcer para mim, que era minha amiga, que almoçou com a minha mãe no dia que a minha mãe sofreu acidente, tudo entrelaçado. Ganhei um carro da Nestlé, ganhei os produtos. Essa olha só. receita eu faço até hoje. Todo Natal tem que ter na minha casa. As pessoas pedem, as meninas do Integral aprenderam, todo mundo Olha sabe. É só. uma história incrível, porque a gente acha que isso nunca acontece, mas É. acontece, é verdadeiro. 117 mil receitas na minha Uau! da Ai, que categoria rapidez. maravilha! Bem legal. Que delícia! Você sabe que eu já contei em outras, e vocês sabem que a minha mãe trabalhava em eventos, tinha uma empresa de eventos, e a minha mãe começou com eventos, ela começou antigamente, que existia o Buffet Baiuca, e depois ela foi para Alcântara Machado, que era quem naquela época detinha a concessão do AMB. E eu, com 13 anos, queria começar a trabalhar de qualquer jeito, e o único jeito que eu tinha era pegar o que eles chamavam de QG, que era o quebra-galho. E eu ia Quebra para as galho. feiras, e eu ia muito para as feiras e ajudava as pessoas tal. E teve um ano que, quando lançou o Nescafé, e Sim. daí a Nescafé foi perguntar lá na Alcântara Machado se eles tinham alguém que eles quisessem, se eles pudessem indicar alguém para trabalhar no stand para demonstrar o Nescafé, né? E precisava ser menina, jovem, naquela época tinha esse padrão, né? Precisa ser moça de tal altura, com, né, com cara e enfim. Graças a Deus isso não existe mais, não existe tanto, e ainda existe, mas nem. Tanto. E lá fui eu passar 5 dias
fazendo Nescafé, batendo Nescafé para o povo. E foi incrível, mas eu confesso que hoje em dia surgiu, né? Hoje, há alguns anos já, o Nespresso, que todo mundo fala do Nespresso e tal. Mas quando eu tomo Nespresso, eu lembro do cheiro do Nescafé. E aquilo eu falo, não, gente, eu já passei a minha dose de É a sua Nescafé na vida. experiência, né, Marta? Olha, você sabe que eu vi aqui a Ana Maria Gauchá, que entrou, é a irmã do Oscar, que foi o meu noivo argentino. Eles são uma Olha família só! maravilhosa. E a Ana Maria tinha pensado na época em mandar o torrone, porque depois eu fui visitar a minha sogra, fui contar para eles, né, o que tinha acontecido. E ela falou que ela tinha pensado em mandar, mas não botou muita fé, acabou não mandando. E ela faz biscoitos hoje em dia, ela tem o Arte com Farinha, que são biscoitos maravilhosos, decorativos. Ela tem um talento muito grande, uma arte, né? Então, ela sabe da história também. Ela sabe porque ela quis mandar e acabou. Não adianta, tinha que ser do jeito que foi. Eu acho que é um pouco assim a vida, né? E essa receita vai estar no livro? Essa receita vai estar no livro, mas eu posso disponibilizar essa receita na secreta, né? Ela apareceu no Casa Cláudia. Eu posso até colocar, eu vou postar e aí todo mundo faz. É muito boa, rápida e deliciosa. Todo mundo tem que seguir a Cris lá. Qual é o seu Instagram, É Cris? @exageros e temperos. @exageros e temperos. Gente, Vou pôr vai aqui. lá que a receita do Torrone ganhador vai Tá estar lá no mesmo. Exageros e Temperos. Ai, que delícia. E a sua filha, me conta, ela cozinha também? A minha filha está cozinhando depois de todas essas coisas que aconteceram, né? Teve um dia que ela me liga, a gente fala muito por vídeo, né? Eu acho que ela está aqui também. Ela entrou como Elementar Decor, que é a empresa dela de plantas, né? Decoração de plantas. Ela já fez conserva de berinjela, ela já sabe fazer feijão. A gente vai conversando, mãe, como é que faz tal coisa? Aí ela me conta o que que ela fez. Ela fez para o Natal, para levar para a família do namorado dela. Ela cozinha. Ela cozinha porque eu acho que ela, assim como eu, teve a experiência de ver a mãe cozinhando, né? E isso é um diferencial, né? Isso é bacana. Isso é da educação, né? Educação é exemplo, né? A gente faz e no fim a gente dá o exemplo para os nossos filhos, É. depois para os nossos pares, né? Isso é bem incrível. Agora, ela e vocês trabalham com plantas assim também ou não? Só planta decorativa ou tem as plantas aromáticas também? Então, ela vai, eu acho que entrar agora com essa questão das plantas aromáticas, porque ela está trabalhando com as plantas decorativas, ela ensina a plantar, fazer a poda, né, lá na Argentina, e ela pinta as macetas, que são os vasinhos, né, de um jeito bem diferenciado. E ela faz o planejamento de decoração de interiores de acordo com o que a pessoa quer, mas ela tem projetos de fazer plantas aromáticas, plantas, hortinha para casa, tá vindo aí umas coisas novas, umas Porque eu camisetas aí sei, sustentáveis. eu sei que o Paulo gosta muito de plantas aromáticas, né? De umas O ervas, de uma... Paulo, ele planta aqui, eu tenho uma horta, ele plantou maracujá, que já está quase dando flor, ele plantou pimenta, ele plantou manjericão, o Paulo gosta, ele mexe muito com planta, ele entende bem, porque a mãe dele mexia bastante, né? Então, ele que cuida aqui da maioria das plantas de casa. É muito bom isso. É muito bom a gente ter vários temperos frescos no jardim, né? É, A vai gente, fazer o molho, pega um manjericão na hora, delícia, né? olha só que delícia. Agora eu vou te cobrar, eu vou querer saber, me conta, esse livro sai quando? Ele vai Olha, ficar esse para a Adri livro. publicar? Não, vai ser você que vai Não, ela publicar. já está me cobrando também. É que eu vou te dizer, esse momento das escolas está bastante difícil, o nosso trabalho está muito intenso. E esse início de ano, então, com começa, não começa, vai, como é que vai ser? Eu não estou conseguindo tempo para me dedicar a isso, mas eu acho que a hora que se acomodar, eu vou ter que fazer isso, porque eu preciso terminar.
De todo jeito, tá muito, muito na hora já. Já passou do tempo. E tem muita gente isso me mesmo. cobrando, É. né? Agora, Talvez, é, fala. não, pode Talvez falar. mais para frente eu vou me dedicar um pouquinho mais no meu Instagram da Exageros para fazer uns videozinhos, até para mostrar como eu cozinho, falar algumas coisas de comida. Tem muita gente me pedindo, porque eu faço umas comidinhas assim, muito rápidas, eu não fico muito tempo na cozinha, não. E coisas práticas. Então, eu acho que isso pode ajudar muitas pessoas também. Claro, eu pego uma receita ou outra um pouco mais complicada, às vezes, quando eu tenho tempo, né? Mas eu acho que dá para eu contribuir de alguma forma, ajudando as pessoas nesse sentido, né? De se organizar melhor, de fazer alguma coisa que dá para congelar as marmitinhas. Eu vendia muitas marmitinhas congeladas, né? Porque o pessoal não para fazer comida. A comida. É, A Nancy Libanori comprou comida minha, ela tá aqui, ó. Muita gente, a Silvia também tem um tem colega meu chiatos da que Silvia. tem um colega meu que entrou aí agora, o Luiz Campbell, que ele mora sozinho numa chácara e ele vamos dizer assim, ele não vai gostar muito de eu dizer isso, mas ele é natureba, entendeu? E ele faz jejum, ele tem Entendi. todo um esquema de alimentação lá, todo diferente, mas ele só come frutinhas, verduras e o ovo da galinha natural e tudo. Eu acho que é um privilégio ter uma vida assim, na nossa idade e tudo. Agora, mudando um pouco, quero saber, me conta como é que foi você se virar de uma hora para outra no digital, na educação à distância. Foi assim, Olha, corrido, tudo de uma hora para outra. Como é que foi isso? olha, para mim, eu sou do grupo de risco, né? Por questões de saúde. E eu tive que ficar aqui. E aqui, Igaraçu do Tietê não tem prédio, gente, só tem casa. Então é uma cidadezinha do interior bem pequena, tem 33 mil habitantes. A internet aqui é meio perigosa, né? Você imagina, no começo, para eu colocar uma internet, porque eu precisava trabalhar online, nossa, eu passei muito nervoso. E ao mesmo tempo, tive que me apropriar das tecnologias que eu demorei um pouco, né? E agora já domino bem mais. E foi difícil, vou te dizer que foi difícil, desafiador, mas eu acho que o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é a gente não ter uma certeza das coisas, né? É a gente viver o que a gente está vivendo, as perdas que várias pessoas e a gente mesmo nas nossas famílias. É, isso eu acho que foi. As pessoas entristeceram de alguma forma, né? Entristeceram. Mas a gente nunca pode desanimar. Eu acho que a gente tem que buscar sempre uma força no exemplo de quem nossos pais, nossos avós passaram por coisas talvez piores até, com guerras, com outras coisas, né? E eles superaram isso. É claro, hoje é um formato diferente, mas a gente tem que se adaptar. Eu acho que no começo da novidade é tudo muito difícil. A gente tem a negação, né? Você não quer sair da zona de conforto. Eu acho que isso é o que te prende. Eu demorei por isso, porque eu lutava. Eu falava, ai, eu não vou conseguir, ai, eu não vou conseguir. Depois eu falei, quer saber? Eu vou com calma. O que eu consigo fazer, eu vou fazer. O que eu não consegui fazer, eu vou ter que dizer, calma, gente, eu tô me apropriando. E aí eu comecei, pede ajuda para um. Meu tio de Jaú, tio Durval, ele é muito rápido na tecnologia. E ele me ajudou bastante. Então, eu tinha dúvida, eu mandava para ele. E hoje, né, com o WhatsApp, a gente tem uma facilidade com a internet, a gente consegue. Eu vi uma live que você contou que você fez um curso, né, também para se apropriar das mídias digitais e tal. Eu acho isso, a gente acabou estudando mais. Eu, por exemplo, estou fazendo uma pós-graduação em neuropsicopedagogia. Ela era presencial porque era em Jaú, numa faculdade aqui porque eu tô aqui, eu faço de final de semana, mas passou a ser online. Então a gente também teve que se adaptar com isso, né? Mas acabou estudando. Então eu acho que é um negócio assim interessante, porque você obriga as pessoas a estudarem. Ó, a gente falou nele, ele acabou de chegar. Chegou do trabalho dele, tá entrando aqui. Mas é isso, eu acho que a gente não pode parar, tem que acompanhar, tem que estudar, tem que se apropriar, não tem jeito. E como é que você viu os pais e os alunos do colégio, hein?
Eles enfrentaram bem? Olha, eu acho que para as crianças, né, foi bem difícil, porque eles tiveram um mês e meio de convívio e depois já foram para casa. E aí, em outubro, que eles começaram a voltar um dia por semana, nem todos voltaram porque muitas famílias estavam assustadas, né? Eu acho que foi difícil para as famílias porque mexeu com a parte econômica, muita gente teve que se virar nos 30, né? Mexeu com a questão da logística da casa, tiveram que se adaptar, trabalhar em casa, cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar da comida, cuidar de tudo. E foi muito difícil. Então, eu acho que teve uma ansiedade, ainda tem um pouquinho. Os pais, a maioria é muito colaboradora, mas assim como em todo lugar, sempre tem aquela pessoa que pensa mais em si. Né? Eu acho isso até normal, porque nesta situação, as pessoas que estão assustadas ou que, né, estão passando por uma dificuldade, elas vão primeiro pensar, claro, na dificuldade delas. Mas a gente tem que pensar que às vezes não, na maioria das vezes, quando a gente ajuda o coletivo, a nossa dificuldade vai ficar menor. Porque se a gente vai se apegar ao individual, ninguém vive no coletivo. Então, eu vou dar um exemplo claro. A gente tem que pensar, né, na divisão dos grupos, quem que volta para a escola. Você nunca vai conseguir. A Maria Salete, ó, minha grande amiga, acabou de entrar, que fez o almoço no dia que a minha mãe sofreu acidente, que me acolheu quando eu voltei para São Paulo, e que é como se fosse uma irmã e uma mãe para mim. Aliás, todo mundo que está aqui eu amo muito. Eu acho que isso é importante, né? As pessoas têm que entender que, assim, qualquer critério que qualquer colégio usar, ele não vai cobrir a necessidade de todo mundo. Então, seja ordem alfabética, seja por irmão, seja do 1 ao 15 é grupo 1, do 16 ao 30, grupo 2. Sempre vai ter alguém que o melhor amigo não está junto. Meu filho não quer ir, ele chorou porque o melhor amigo dele que ele joga videogame não está junto. Aí eu até disse para várias pessoas já. Gente, nós temos que pensar que o importante agora não é voltar para a escola e para o convívio. Então, nós não estamos indo para uma festa onde a gente vai levar o nosso melhor amigo. A gente está voltando para a escola onde a gente vai conviver com os amigos. E na escola a gente tem o melhor amigo e os colegas, os amigos. Ninguém é estranho para nós na escola. Então, a gente tem que pensar que nesse momento nós vamos fazer o que é possível. E dentro da possibilidade, conforme a cidade vai mudando de fase, conforme a escola pode mudar o protocolo, aí a gente vai atender às necessidades individuais, ou não, porque de repente vai ser a hora de trabalhar essa habilidade emocional muito importante, de lutar contra uma resistência, de aprender a esperar a sua vez, de aprender a se colocar no lugar do outro. Poxa, quem tem 3 filhos tem mais necessidade do que eu, que tenho um filho só, de ter os 3 filhos no mesmo dia. Como é que essa pessoa vai fazer? Um dia ela leva um, outro dia ela leva outro. A gente tem que pensar no coletivo. Então, eu estou batendo forte nessa tecla de que, claro, eu brinco muito com as mães, né? Porque elas são umas queridas. E aí eu já falo, olha, eu tô ligando na certeza que você vai me ajudar, porque eu tô aqui descabelada, né? E, claro, na maioria das vezes a gente tenta atender a necessidade, mas às vezes não consegue, porque você não tem nem como. E aí você precisa da compreensão e da empatia do outro, de se colocar, né? Então, eu convivo numa escola, a escola não é feita de 2 pessoas, a escola é feita de várias pessoas. Então, eu vou ajudar na medida do que eu posso, né? E tem dado bastante resultado, viu? Cris, eu sempre te admirei muito pela sua organização. Eu lembro muito no colégio que eu sofria, outubro eu começava a sofrer com a agenda do ano seguinte e existia uma Cris que em novembro me entregava o planejamento inteiro do ano dela seguinte, organizado, com um feriado, com data, com... Era uma coisa assim, eu sempre falava para o Cláudio, eu falava assim, bom,
Quando você quer apostar que o da Cris, a semana que vem está aqui em ordem? Porque já tinha tudo. O povo ainda estava decidindo se ia fazer não sei o quê, ela já tinha o planejamento inteiro. De uma hora para outra, você, com essa organização toda, que para mim é uma coisa incrível, porque eu, como parte da vida, organizando eventos, organização para mim é uma coisa que é primordial, é prioritário, né? De uma hora para outra, não quebra a sua organização ou não? Ou como é que ficou essa sua alma tão organizada de uma hora para outra? Olha, eu tive que me organizar, né? Então eu tive que montar um escritorinho para mim aqui, porque eu estava trabalhando na sala, mas não estava dando certo. Aí eu montei um escritorinho. Eu tive que fazer uma organização. Eu tenho vários cadernos com coisas, né? E eu vou te dar um exemplo. Quando eu tinha exageros e temperos, que eu já estava aqui, eu embrulho as marmitinhas com aqueles guardanapos decorados, coloco o plástico para poder congelar, né? Para não estragar o guardanapo. O que, que eu fazia? Cada cliente, e às vezes tinha mês que eu tinha 15, 16 clientes, né? Cada cliente eu cortava um pedacinho, a ponta do guardanapo, colocava no papel e escrevia o nome da cliente e o que, que ela estava pedindo. Quando eu ia embrulhar as coisas dela, eu só usava aquele guardanapo. Porque depois eu tinha que me organizar no freezer. Então, as coisas da Sandra estão aqui, as coisas da Nancy estão aqui. Era tudo da mesma cor. E na hora que eu ia entregar, eu já sabia para quem que eu tinha que entregar pelo guardanapo personalizado que ficou para cada uma, porque eu fazia diferente. Se eu não fizesse assim, eu ia perder tempo, porque eu ia ter que ficar anotando, e eu ia não me agilizar muito na cozinha, não dava para fazer. Aqui é a mesma coisa com as crianças. Então, eu tenho as listas, eu tenho as questões de acompanhamento psicológico, que qualquer criança tem, de fono e tal. Eu tenho as questões da parte pedagógica, está tudo separado. Quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá buscar. E eu tenho as pastas organizadas no computador, porque eu fiz isso no final do ano. Eu joguei fora tudo que não era e coloquei 2021. E aí vou pondo lá, pedagógico, e-mails para pais, orientação da direção, calendário. Eu vou guardando tudo ali, porque a hora que eu preciso, eu tenho que ter agilidade. Né? Uma pessoa me liga e fala, olha, eu preciso saber tal coisa. Se eu ficar, peraí, deixa eu ver onde que eu vou. Não dá para ser assim. Então eu me organizo e tá sendo fácil. Não adianta, tem que se organizar. Mas tem gente que se Então, encontra na desorganização, né? Também tem gente que se organiza na desorganização. não, mas isso é só para mostrar para todo mundo que está aqui e para né, demonstrar que é possível no online. É Sim, possível fazer o acompanhamento à distância, é né? possível. É, é, Olha, eu tenho um outro hobby, que eu bordo, né? Eu bordo, faço biquinho de crochê. À noite, quando eu tenho tempo, que eu tô vendo uma eu televisão, bordo eu fico fazendo. também. Borda, vamos trocar biquinho. E eu fico bordando e tal. Eu também me organizo nos guardanapos quando eu vou guardar. Então, assim, eu tenho um pouco de toque para algumas coisas, mas a minha filha e o meu ex-marido dizem, o Paulo também fala um pouco. Eles falam, você é uma pseudo-organizada, né? Você pensa que você é organizada, porque na verdade você não é tão organizada, porque às vezes eu dou uns furos aqui. Mas acho que para o meu trabalho eu sou organizada. Talvez em casa eu às vezes tenho uma desorganizaçãozinha aí e tal. Mas eu tenho que fazer isso, e isso que você colocou é importante. É possível no online. Coisas a gente tem que desmistificar o online. E eu acho que outras a gente tem que parar de fazer no online, porque tem umas coisas também que no online não dá certo, né? Então, não sei, eu acho que a gente vai ter que ir vendo. O que, que dá certo a gente mantém, o que não dá, abandona, né? Eu acho que é melhor assim. É isso mesmo. Cris, está chegando no final. Você não reparou, mas a gente conversou por quase uma hora. Sério? Então, já estamos a 55 minutos conversando segundo o Instagram. Olha que Que delícia! delícia! Foi muito bom. Olha, Quando eu o papo agradeço. com você é sempre bom. Agora eu queria que você se despedisse, mandasse alguma mensagem Tá e, bom. enfim, eu adorei e quero ouvir suas palavras.
Olha, eu agradeço o convite, Marta. Fiquei muito lisonjeada. Quando eu vi o teu projeto Me Conta, eu me encantei, porque como eu sou uma contadora de história, né, sempre fui, eu adorei essa ideia, achei genial e merece um livro, tá? Faz digital, merece um livro, pode ser digital. Agora, fiquei contente por te rever e queria agradecer essa oportunidade da gente falar das nossas histórias, porque é aquilo, eu vou falar de novo que eu já falei no início. A gente passa pelos lugares, a gente trabalha, mas a gente carrega as pessoas, a gente não carrega o trabalho. O conhecimento está sempre com a gente, vai nos acompanhar sempre. Mas as pessoas, elas fazem parte da nossa vida. Eu não tenho como tirar uma pessoa. Nem aquela pessoa que me fez mal eu consigo tirar de mim, sabia? Eu consigo amenizar a lembrança que eu tenho dela para ficar num lugar em que eu não vou usar essa lembrança para nada. Mas essa pessoa existe, porque ela fez parte da minha história. Então, eu queria agradecer por todas essas pessoas maravilhosas e queridas que vieram, que entraram. Certamente, as que eu conheço tem história para contar, muitas comigo, e eu tenho muitas delas, né? E eu queria dizer que você abriu um canal muito legal. Eu acho que muita gente talvez vá te procurar para contar a sua história, porque a gente sempre aprende com a história do outro, sempre. E se a gente não aprende, a gente se conforta, porque quando você me conta algo que é o que eu estou passando, eu falo, puxa, não sou só eu. Então, olha, eu estou muito emocionada. Eu Muito. também. Cris, olha, é assim, você sabe que eu tenho muita gratidão por tudo que você significou na minha vida, por conta da Marina. Você sabe que eu sempre te admirei muito. E na hora que você me mandou a mensagem do Me Conta, eu falei assim, cara, eu vou ter a Cris numa live minha, gente! Eu achei assim super, super. Eu só tenho a agradecer. E eu sempre digo, as pessoas, elas não têm, muitas vezes elas não têm a dimensão da importância que elas fazem na vida dos outros, com pequenas É verdade. palavras, com pequenos gestos, e você é uma delas. É assim, Muito incrível, obrigada. incrível, incrível. Eu só, assim, tenho que dizer a todos que, se alguém quiser me contar a sua história, me manda uma mensagem, eu com o maior prazer vou parar aqui para fazer todo mundo ouvir um pouco da sua história. Porque se deixar, gente, eu e a Cris vamos ficar aqui o dia inteiro conversando. 3 horas de live, né? É isso mesmo. Marta, muito obrigada, viu, querida? Muito obrigada mesmo. E a gente já sabe o endereço de uma outra, vamos conversando. Beijo para Marina. Beijo. Pessoal, um beijo Beijo para todos vocês, ó, todo o meu amor. Vai lá na Exagero e Padrinho Tempero. Paulo, viu? Tchau. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Então, gente, a Cris não é ou não é uma mulher incrível, hein? Falei para vocês que ela era uma mulher incrível, com uma história incrível. Então, aguardem, a semana que vem teremos mais Me Conta. E eu tô aqui, se vocês precisarem de alguma coisa, tenho os meus fluxos Aura Master, pode entrar em contato comigo, e eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Beijo grande, muito grande a todos que me prestigiaram e prestigiaram a Cris. Tchau, pessoal!